O governo ainda não se manifestou sobre o que pretende fazer após o Congresso vetar estes aumentos do IOF. Mas corre nos bastidores o risco de judicialização. Enquanto isso, aumenta também a chance de o governo mudar a meta de 2026, ano eleitoral. Para falar sobre este cenário, eu chamo agora a economista da GEP Brasil, Isadora Araújo. Seja bem-vinda à nossa programação. Um ótimo dia a você, Isadora. Obrigada pela oportunidade. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham. Seria uma alternativa viável para, talvez, evitar gatilhos do arcabouço fiscal, mudar essa meta para 2026? Lembrando, mudar pela segunda vez a meta para o ano que vem. A expectativa inicial, quando o arcabouço foi votado, era de um superávit de 0,5%. E agora a gente já está falando, talvez, de um superávit zero e também de um déficit zero, a mesma meta de 2025. Bom, a avaliação é que em 2026 o arcabouço ele ainda possa ser cumprido, com algum desvio ali, já que ele permite uma banda de 0,25% para mais ou para menos do PIB, mas a medida provisória que o governo tentou aprovar esse ano ajudaria a equilibrar as contas públicas, tanto de 2025 quanto de 2026, e principalmente ajudaria a expandir os gastos em 2026, já que os gastos do ano seguinte estão vinculados a 70% da arrecadação do ano anterior, de acordo com a atual regra do arcabouço fiscal. O maior risco que a gente avalia é do arcabouço não ser cumprido a partir de 2027, que é quando a conta dos precatórios volta a ser registrada oficialmente, né? Até então, a gente tem tido manobras fiscais para essa conta dos precatórios não entrarem aí no déficit primário, mas a partir de 2027 isso não vai ser mais possível do ponto de vista legal. O que acontece em 2026 é que, no final do ano, após a eleição, vai ser preciso revisar o arcabouço a partir de 2027, porque entra a conta dos precatórios, e também porque a previsão, considerando uma inflação aí de 3,5% no horizonte da meta, é de que as despesas obrigatórias e não obrigatórias possam vir a não ser, inclusive, supridas, né? E como a analista de política Isabel falou, você tem um risco de disfuncionamento da máquina pública. Então, a regra ela vai precisar ser revista, sim, depois das eleições, para que a partir de 2027, após a inclusão da conta dos precatórios e com todo o quadro de despesas que hoje o Brasil tem, principalmente com a Previdência, que é um déficit bastante difícil de controlar, para que isso tudo possa ser arcado com responsabilidade fiscal e que a dívida a dívida líquida sobre o PIB, né, essa métrica que a gente acompanha, ela não escale tanto quanto já se prevê, certo? Até porque a previsão é que o Brasil seja o maior devedor da América Latina em termos de PIB. Ano que vem é previsto a gente ultrapassar a Argentina. Então, é uma situação fiscal bastante complicada, que coloca a gente numa situação de risco país bastante delicada, e isso acaba gerando uma percepção de desconfiança e descredibilidade em relação aos credores da dívida pública, que é o mercado financeiro. Perfeito. E aí, por exemplo, para o ano que vem especificamente, caso não tenhamos nenhuma revisão desse decreto do IOF, caiu mesmo e o governo não vai fazer nada sobre isso. A gente perde essa arrecadação de cerca de 12 bilhões de reais. Se a gente levar em consideração todo o decreto do IOF, eram 20 bilhões que saíram da conta, teria um espaço ainda de 40 bi para a gente gerar de receitas para conseguir zerar o déficit neste ano. Caso o governo mantenha essa postura de talvez embate com o Congresso Nacional, as rusgas continuem, este atrito aumente, o Congresso pode simplesmente não aprovar a medida provisória do governo com alternativas ao IOF, que gerava mais receita e que poderia ajudar a fechar as contas. E também tem o cenário de que medidas estruturantes ficam de lado nessa história. Sem tudo isso na conta, a gente consegue bater o superávit de 0,25% no ano que vem? A projeção de vocês é essa? A gente vai conseguir cumprir o arcabouço fiscal, como você dizia anteriormente, mesmo sem essas medidas que ainda estão em análise, ainda estão em estudo e podem simplesmente não serem aprovadas, não acontecer?
É possível que sim, a gente compra o arcabouço esse ano e ano que vem, mas considerando o desvio de 0,25% do PIB, que prevê a própria regra do arcabouço, certo? Mas é importante que a gente não trabalhe com um cenário de déficit zero, ou seja, um equilíbrio total entre receita e despesa primária. A gente trabalha com um déficit, mas com um déficit que seja proporcional ao PIB e que seja um número previsto dentro do arcabouço. Perfeito. E aí, por exemplo, o que poderia, talvez, acarretar em uma possível mudança da meta lá em 2026 para 2027 com a retomada dos precatórios neste cálculo, nesta conta? Teria, talvez, uma descredibilização da equipe econômica brasileira, das finanças públicas brasileiras. E eu não estou falando sobre governo em si, estou falando sobre Estado. Emprestar dinheiro para o Brasil vai ficar mais caro caso a gente não cumpra com esses nossos compromissos lá em 2027? Então, vai ser um cenário bastante complicado, bastante acirrado, porque após as eleições de 2026, vai precisar aprovar o orçamento para o próximo ano, e dependendo do governo eleito, ele vai ter se colocado no poder a partir a partir de um mote com alguma camada da sociedade, seja as camadas que demandam mais investimentos públicos de saúde, educação, assistência, seja a camada que exige mais responsabilidade fiscal, exige controle fiscal, até porque as contas públicas em equilíbrio, elas são benéficas para a sociedade como um todo, né? Não só para os credores da dívida pública. Mas o ponto é que vai ser uma situação delicada após as eleições de 2026, porque com a previsão que tem-se atualmente, né, é possível ter uma disfunção ali da máquina pública. Então, a maior possibilidade que a gente trabalha, o cenário mais provável que a gente trabalha, é que tenha um redesenho do arcabouço após as eleições de 2026, ou até mesmo outra regra fiscal, né? Muito me ocorre que essa regra fiscal do arcabouço, idealizada pelo Haddad, com todas as suas adjacências e complexidades, ela foi muito pensada pontualmente para o governo Lula 3, para esses 4 anos de governo, porque pelos cálculos, qualquer cálculo mais simples mostra que essa regra ela não se sustenta no longo prazo. Então, foi uma regra pensada estritamente para esses 4 anos de governo. Então, a gente já trabalha com o cenário de que, minimamente, esse arcabouço e todas as travas que ele tem atualmente, toda a ideia de arrecadação para ser proporcional às despesas no ano seguinte, tudo isso seja reavaliado para que garanta o funcionamento da máquina pública, as despesas discricionárias, as despesas não discricionárias, nos próximos anos e cumpra com minimamente alguma responsabilidade fiscal, mesmo incluindo a conta dos precatórios. Isadora Araújo, obrigado por nos ajudar a entender essas questões dos riscos fiscais brasileiros. Sempre bem-vindo à nossa programação. Lhe desejo uma ótima sexta-feira. Para você também. Agradecido.